Então, nosso último tópico sobre retas é o 5.11, que vai falar sobre intersecção de duas retas. E é um assunto bastante delicado e bastante importante aqui para a gente em geometria analítica, tá? Bom, a gente vai dizer que duas retas elas possuem um ponto da intersecção se elas se tocam, né? Tem um ponto comum entre elas. E a gente só vai poder falar que duas retas têm um ponto de intersecção, que elas são concorrentes, quando elas passam pelo mesmo plano, né? Elas são coplanares. No caso aqui eu coloquei dois desenhos, ó. Nessa aqui tem duas retas, R1 e R2, que elas estão no mesmo plano, né? E neste caso aqui elas têm um ponto da intersecção, elas são concorrentes. Tá? Elas poderiam, no caso aqui, serem paralelas também, sem problema, e aí elas não teriam ponto de intersecção. Tá? Este outro caso é um caso em que duas retas aqui não têm ponto de intersecção. Né? Pode ver que elas não estão no mesmo plano, não são coplanares. Tá? Muito bem, a nossa ideia aqui é determinar quando que duas retas elas possuem um ponto de intersecção e determinar exatamente qual que é este ponto de intersecção, o valor dele. Pensando aqui no caso em três dimensões, tá? Aqui este ponto de intersecção eu vou chamar este ponto aí de, vamos chamar ele de x3, y3 e z3. Certo? Se esse ponto aqui ele é um ponto de intersecção de R1 e R2, isso significa que ele satisfaz a equação da R1 e da R2 simultaneamente. Quer dizer, essa reta R1 eu coloquei aqui só um exemplo, tá? A reta R1, por exemplo, a equação vetorial dela poderia ser essa. Quer dizer, os pontos dela aqui, x, y, z, são iguais a este ponto aqui que passa pela reta R1 mais t vezes o vetor diretor dela. E a reta R2, a equação vetorial dela seria aqui, pontos x, y, z, de modo que sejam este ponto que passa por R2 mais h vezes o vetor diretor dessa reta R2. E aí vocês já podem estar se perguntando por que eu usei aqui parâmetros diferentes, né? Aqui eu tenho o parâmetro t para a reta R1 e o parâmetro R2, h para a reta R2. São diferentes pelo seguinte, olha, se esse ponto P ele pertence às duas retas, isso significa que se eu colocar aqui no lugar desse x, no lugar desse y, no lugar desse z, o x3, y3 e o z3, vai existir um parâmetro t que vai satisfazer essa equação. Da mesma forma, se eu colocar um valor aqui para x, y e z na equação da dr2, os valores x3, y3 e z3, que são as coordenadas de P, vai existir um parâmetro h que vai satisfazer essa equação. Agora, esse parâmetro t e esse parâmetro h não precisam ser necessariamente iguais, porque, na verdade, isso vai depender do ponto que a gente escolheu aqui para a equação dr1 e dr2 e do vetor diretor dr1 e dr2. Por exemplo, o ponto P, daqui a um pouco, ele seja este ponto aqui mais duas vezes este vetor diretor, enquanto que o ponto P aqui na R2 seria este ponto aqui mais, sei lá, 5 vezes este vetor diretor. Tá? Então, sempre quando a gente trabalha com duas retas, a gente tem que verificar se elas se intersectam, a gente teria que procurar a existência desses parâmetros aqui que não precisam ser necessariamente iguais, certo? Bom, quando a gente quer encontrar um ponto de intersecção, verificar se essas duas retas se intersectam, o que a gente tem que fazer é igualar essas duas equações. Quer dizer, a gente quer um ponto em que essas duas equações sejam iguais. Né? Então, eu teria que fazer isso aqui. Ó. Eu teria que ter a R1, que tem esta equação aqui, igual à equação aqui desta R2. Assim. E aqui vai me faltar espaço. Deixa eu puxar um pouco mais para a esquerda. Assim. Ficou um pouco apertado, mas acho que dá para entender, né? Assim. Tá? Então, quando a gente quer encontrar um ponto de intersecção, o que em geral a gente faz é iguala as duas equações. Se existir um parâmetro t e um parâmetro h em que vai satisfazer essa igualdade, então é porque essas duas retas aí elas possuem um ponto de intersecção. Agora, se a gente não encontrar um parâmetro t e um parâmetro h que vão satisfazer essa equação, então é porque elas não têm ponto de intersecção. E aí, ou elas são paralelas, ou então elas não são coplanares, tá? Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui na página 117, são na verdade três aqui, exercícios, né, que tem, e envolvem diferentes casos, tá? E nos exercícios aí que eu vou deixar para vocês, vocês têm que treinar, têm que fazer várias
vários exercícios para entender bem essa ideia de encontrar pontos de intersecção de duas retas. Porque depende muito das equações que nos foram dadas. Por exemplo, nessa número 1 aqui, bom, ele pede para determinar, né, caso exista o ponto de intersecção da R1 com a R2. Nessa número 1, ele deu para a gente a equação da R1 e a equação da R2, só que são equações paramétricas, né? Nessa 2 aqui, ele já não deu equações paramétricas. Ele deu, no caso, para R1, ele deu uma equação reduzida, tá? No caso, escreveu y e z em função da variável x, e a R2 como sendo paramétrica. E na questão 3, ele já me deu a R1 como sendo reduzida e a R2 equações simétricas, tá? Então, dependendo de quais equações foram nos dadas, a gente pode seguir um caminho, tá? É um caminho assim que seria o mais fácil, tá bom? Então vamos ver esses casos aqui, mas como eu disse para vocês, nos exercícios vocês vão ter mais casos para treinar, tá? Vamos começar então pelo número 1. Então, o número 1, vamos verificar se essas duas retas aqui, elas possuem um ponto de intersecção. Bom, então se essas duas retas, R1 e R2, têm um ponto de intersecção, é porque em algum momento a coordenada x de um ponto dessa reta vai ser a mesma coordenada x de um ponto desta outra reta. Então, deveria ter que essa coordenada x aqui, da reta R1, 3 mais h, tem que ser igual a esta coordenada x da reta R2, que é 5 mais 3t. Então, deveria ter algo assim, ó, 3 mais h igual a 5 mais 3t. Da mesma forma, essa coordenada y de algum ponto da reta R1 tem que ser igual à coordenada y de algum ponto da reta R2. E aí nós teríamos então essa segunda equação que ficaria 1 mais 2h, que é a coordenada y da R1, igual a menos 3 menos 2t, que é a coordenada y da reta R2. E por fim, esta coordenada z deve ser igual a essa coordenada z. E nós teríamos então que 2 menos h igual a 4 mais t. Quer dizer, o que eu fiz, em outras palavras aqui, foi igualar as duas equações, como eu tinha mostrado aqui antes para vocês. Ó. E agora eu vou buscar ver se existe um parâmetro h e um parâmetro t, que eu coloque aqui na esquerda e aqui na direita, respectivamente, de modo que todas essas três equações sejam satisfeitas simultaneamente. E se a gente conseguir encontrar um valor para t e um valor para h, então é porque essa reta possui um ponto de intersecção e a gente consegue encontrar exatamente quem que é este ponto. Bom, a gente pode mexer um pouco nessa equação. Eu vou fazer nessas equações, né? Eu vou fazer o seguinte: tudo que for número eu vou passar para a direita e tudo que for carregar aí os parâmetros eu passo para a esquerda. Então, nessa primeira equação aqui ficaria assim: ficaria h menos 3t igual, e esse 3 passa para a direita, vai ficar 5 menos 3, vai dar 2. Nessa segunda equação vai ficar 2h, passo menos 2t para a esquerda, fica mais 2t, igual. Passando esse 1 para cá, da esquerda para a direita, vai ficar menos 4, né? Então, menos 3 com menos 1, menos 4. E a terceira equação vai ficar, então, menos h, menos t, igual, passa esse 2 para a direita, vai ficar 4 menos 2, dá 2. O que aconteceu? Eu caí aqui num sistema de 3 equações e 2 incógnitas. É o que a gente chama de sistema 3 por 2. E a gente precisa verificar se esse sistema possui solução, né? Se possuir solução, significa que existe um valor de h e um valor de t, que eu vou colocar aqui e vai satisfazer as três equações, e, portanto, essas duas retas têm um ponto de intersecção. Como que eu resolvo um sistema desse tipo, né? Bom, a gente poderia resolver assim, de 2 em 2, por exemplo, né? Já que é 3 por 2, poderia resolver, né? Resolve essas duas, né? E verifica se a gente vai encontrar o mesmo valor de h e t nessas resoluções. Uma outra forma é fazer por escalonamento, e eu vou fazer assim, tá? Geralmente é o jeito mais prático de ser feito, né? Eu vou trabalhar aqui com notação matricial, então vou colocar a matriz aumentada, ficaria assim, 1, menos 3 e 2, né? A primeira equação. Segunda equação, 2, 2 e menos 4. E terceira equação é menos 1 e 2. Então isso aqui seria a matriz aumentada aí deste sistema. Lembrando que essa última coluna aqui é a coluna que carrega, no caso, os coeficientes, né? E agora eu vou escalonar isso, tá? Vou fazer escalonamento. Então, eu poderia fazer assim, para excluir aqui este 2 e este menos 1. Primeiro eu vou excluir esse 2 aqui, né? Eu posso trocar a linha 2
a linha 2 fazendo menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Não é mesmo? Então ficaria assim. A primeira linha ficou 1 menos 3 e 2. E agora a segunda linha, fazendo essa operação, ó, menos 2 vezes 1 dá menos 2, soma com 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo, soma com 2 dá 8. E menos 2 vezes este menos 2 dá menos 4, com este menos 4 deu menos 8, né? Assim. E para excluir esse 1, eu posso simplesmente somar a linha 1 com a linha 3, né? Então eu vou fazer assim, a linha 3, eu vou trocar ela fazendo L1 mais L3. 1 com menos 1 dá 0, menos 3 com menos 1 dá menos 4, e 2 com mais 2 dá 4 positivo. Bom, se vocês têm habilidades aí com essa resolução aqui desse escalonamento, vocês já viram que essas duas linhas aqui, a segunda e a terceira linha, são múltiplas uma da outra, né? Até uma já poderia ser zerada. Eu vou fazer isso aqui passo a passo, porque eu não sei até quanto vocês viram desses sistemas, né? Então eu vou dividir assim, a linha 2 eu vou pegar e vou dividir toda ela por 8, e a linha 3 eu vou dividir toda ela por 4. E aí ficou assim. 1, menos 3 e 2, 0, 1 e menos 1, e 0, menos 1 e 1. Certo? E agora, para sumir esse menos 1 aqui, sumir esse menos 1, eu vou fazer assim, a linha 2, desculpa, a linha 3, a linha 3 eu vou trocar fazendo linha 2 mais linha 3. Vou somar essas duas aqui e vou substituir na linha 3. Então ficou 1, menos 3 e 2, 0, 1 e menos 1. E aqui, somando, ficou 0, 0 e 0. Feito, esse sistema aqui já está na forma escalonada, né? Eliminação gaussiana, né? Aqui estão os pivôs, ó, os pivôs, certo? Muito bem. O que aconteceu aqui é o seguinte, nessa primeira equação, nessa primeira linha, ele está me dizendo que a equação seria assim, h menos 3t igual a 2. Nessa segunda linha, está me dizendo que é 0 vezes h mais 1 vezes t igual a menos 1. E a terceira linha é tudo zero, né? 0 vezes h mais 0 vezes t igual a 0, tá? Então, aqui, a partir desse escalonamento, eu encontrei um valor para t, ó. Um valor para t. Certo? Agora, para encontrar o valor de h, eu posso substituir esse valor de t aqui, ó. Então, ficaria h menos, vai ficar menos 3 vezes menos 1, né? Vai ficar mais 3. Igual a 2, e aí daqui a gente vai tirar que esse h é igual a menos 1. Então nós encontramos uma solução para esse sistema. A solução para esse sistema aí neste caso, então a solução para o sistema é t igual a menos 1 e h igual a menos 1. Quer dizer, se a gente colocar esses dois valores aqui na esquerda e aqui na direita, tá? A gente vai obter uma igualdade. Isso significa, em outras palavras, que existe um parâmetro para R1 e existe um parâmetro para R2. Quando tu substituir aqui, a gente vai encontrar o mesmo ponto, tá? E a gente vai fazer isso. A gente pode decidir, ó, eu posso pegar o h, que é igual a menos 1, e substituir na equação R1, e a gente vai obter um ponto. Ou então pegar o t, igual a menos 1, e substituir na equação R2, tá? Vamos fazer pode ser com a R1. Deixa eu pegar aqui, vou copiar ela. Aqui, ó. Assim. Observem que se eu substituir agora nessa equação aí, por o h, né, por menos 1, vai ficar assim. X vai ser igual a 3 menos 1, y vai ser igual a 1 mais 2 vezes o menos 1, e o z é igual a 2 menos o menos 1. Então, quando o h é menos 1, o ponto que é da reta é este aqui, x igual a 2, y vai ficar 1, daqui vai ficar menos 2, né, vai dar menos 1, e aqui o z vai ficar 2 mais 1, vai ficar então 3. Então, este ponto aqui, ponto 2 para x, menos 1 para y e 3 para z, ele no caso pertence a R1 e na verdade ele também vai pertencer a R2. Por quê? Porque se eu pegar nessa reta aqui agora, a R2, na R2, vou colocar ela aqui, e no lugar do t eu trocar por menos 1, olha o que vai acontecer. Vai ficar x, y e z igual. Trocando o t por menos 1, vai ficar assim.
o menos 3 menos 2 vezes menos 1. E aqui vai ficar 4 mais o menos 1. Aqui vai ficar 5 com menos 3 dá 2. Y, aqui vai ficar 2 positivo, com menos 3 vai dar menos 1. E aqui vai ficar 4 menos 1 dá 3. Deu o ponto 2, menos 1 e 3. Então é exatamente o ponto P, né? 2 menos 1 e 3 também pertence a R2. Então, portanto, a intersecção entre essas duas retas, R1 intersecção com R2, não é vazia. Eles possuem uma intersecção e a intersecção é exatamente este ponto P aí que eu dei para vocês. Então, essas duas retas, elas são concorrentes, né? Elas possuem um ponto de intersecção e é exatamente este valor aí que eu mostrei para vocês, que é o valor de P. Tá? Bom, é o seguinte, ó, este exemplo aqui, neste exemplo, vê uma coincidência do T ser exatamente igual a H. Tá? Não quer dizer que tenha que ser sempre isso. Tá? Não quer dizer que se as retas possuem intersecção, o parâmetro que tu usa lá para R1 e o parâmetro que tu usa lá para R2 para obter esse ponto de intersecção tenha que ser o mesmo. Neste caso foi. Tá? Neste caso foi exatamente igual a menos 1. Para existir, no caso, esse ponto de intersecção, tem que existir, no caso, um parâmetro T e um parâmetro H. Eles podem ser distintos, mas tem que existir algum valor para cada um deles. Tá? Nesse caso aqui deu exatamente o menos 1, certo? E aí a gente pode utilizar o parâmetro, no caso, o T eu poderia substituir na R2 e o H substituir na R1 para obter esse ponto. Né? Podem ver que em qualquer um dos que eu joguei, né? Eu joguei aqui o H aqui na R1, né? Deu este valor. E o T, que era aqui da R2, joguei e deu o mesmo valor. Tá? Então, quando a gente quer descobrir o ponto, não precisa jogar nas duas. Né? Pega o parâmetro correspondente e joga o parâmetro encontrado e joga nessa reta correspondente ali, que tu vai encontrar o ponto da intersecção. Certo? Muito que bem. Então tá, vamos fazer mais uma? Vamos fazer agora a número 2. É esta aqui. Eu vou copiar essa parte aqui, porque senão eu vou ter que ficar subindo toda hora aqui, né? Aqui, número 2. Essa aqui é um pouco diferente porque agora a gente tem equações de duas retas aqui e não são as duas da forma paramétrica, né? Neste caso nós temos uma equação aqui na forma reduzida, equações reduzidas da reta, né? E aqui equações paramétricas, tá? Se essas duas retas fossem concorrentes, elas teriam um ponto da intersecção, e aí neste caso aí, a coordenada x de uma seria igual à coordenada x da outra, dy de uma igual a dy da outra e a dz assim por diante, tá? Bom, como é que a gente pode fazer nesse caso? Uma forma de fazer é a gente pegar essas equações reduzidas aqui da reta R1 e transformar tudo para equações paramétricas. E aí resolver este problema da mesma forma que a gente resolveu aqui na número 1. Tá? Qual que é uma outra forma de resolver? Já que eu estou aqui com outras equações, né? Olha só, se existir, no caso, um ponto de intersecção de R1 com R2, significa que essa coordenada x aqui de R2, em algum momento tem que ser igual a essa coordenada x que está aqui, ó. E que também está aqui, né? E também, se existisse um ponto de intersecção, essa coordenada y da R2 em algum momento tem que ser igual a essa coordenada y que está aqui. E, por fim, a coordenada z da R2 tem que ser igual a essa coordenada z que está aqui. Então, o que eu posso fazer para verificar se existe um ponto de intersecção é substituir. No lugar desse x aqui, ó, eu coloco menos t. Aqui também eu vou colocar menos t. No lugar desse y aqui, eu vou colocar 4 menos t, e no lugar deste z aqui eu vou colocar 2 mais 2t. E aí eu vou ter duas equações que envolvem o parâmetro t. Se eu conseguir encontrar exatamente um parâmetro t que dá certo, então é porque possui intersecção. Olha só, pegando aqui para a primeira equação, tá? Eu tenho y igual a 2x menos 3. No lugar do y aqui, eu vou colocar esse valor, ó, 4 menos t. Então vai ficar 4 menos t. Quer dizer, eu estou igualando as coordenadas y da R1 com R2. Duas vezes a coordenada x aqui da R1, eu vou igualar a coordenada x da R2, que seria o menos t. Menos 3. E agora eu posso resolver essa equação, né, para t. Iria ficar assim, 4 menos t, igual, aqui vai dar menos 2t, menos t, menos 3. Resolvendo isso, passa esse menos 2 para a esquerda, vai ficar 2t menos t dá t.
e passa esse 4 para a direita, vai ficar menos 3 com menos 4 deu menos 7. Então quer dizer o seguinte, que para que a coordenada y e x, no caso, dessa R1 sejam iguais, né, da R1 e da R2 sejam iguais, é preciso que o parâmetro t seja igual a menos 7. Caso contrário, não vai dar certo. Muito bem. Agora a gente vai verificar se, colocando menos 7 no parâmetro, essa coordenada z aqui vai também ser igual à coordenada z da R1 e R2. Então ficaria assim, para essa segunda equação eu tenho z igual a menos x. No lugar do z eu vou colocar isso aqui, 2 mais 2t. Menos, e no lugar do x eu vou colocar isso aqui, que é menos t. Assim. Resolvendo agora essa equação para t, vai ficar 2 mais 2t. Aqui, menos t com menos t ficou t positivo. E aí, resolvendo isso, pega esse t e passa para a esquerda, vai ficar simplesmente t. E o 2 para a direita deu menos 2. Né? Opa, aqui deu problema. Aqui deu problema, porque, quer dizer, essa equação aqui só vai ser satisfeita quando t for igual a menos 2. E essa equação aqui só vai ser satisfeita quando t for igual a menos 7. Então, significa o seguinte, não existe um parâmetro único que a gente vai colocar aqui, né, nessa equação, não existe um parâmetro t único, coloca aqui nessa equação, e vai te dar exatamente o mesmo ponto aqui dessa reta. Né? Quer dizer, para que seja satisfeita essa primeira aqui, que x e y sejam iguais nas duas equações, o t tem que ser igual a menos 7. Só que para que o z seja igual nas duas equações, o t deveria ser igual a menos 2. Não tem nenhum t em que x, y e z vai ser igual nas duas equações. Certo? Então aqui, como deu diferente, isso já está me indicando, portanto, que a intersecção entre essas duas retas, a intersecção de R1 com R2, ela acaba sendo vazia, ou seja, elas não possuem intersecção, certo? Bom, é claro que a gente poderia ainda ver que se essas retas aqui elas são paralelas, por exemplo, né? Ou se elas são, no caso, não coplanares. Se a gente quisesse verificar, bom, elas podem não ter intersecção, elas podem ser paralelas ou então não ser coplanares, né? Se elas não são paralelas, tá? Se elas são paralelas, desculpa, é porque o vetor diretor das duas tem que ser paralelo. Não é mesmo? Então a gente poderia verificar isso ainda assim. Olha qual que é o vetor diretor da R1, procura qual que é o vetor diretor da R2, se eles são múltiplos um do outro, é porque essas duas retas aí elas são paralelas e é por isso que não tem um ponto de intersecção. Tá? Muito bem, vamos fazer mais um, o último, aqui é número 3. Verificar então se essas duas retas agora aqui, elas possuem ponto na intersecção. Aqui. Muito bem. Bom, muito semelhante ao que a gente fez antes. Ó. A reta R1 está com equações reduzidas e agora a reta R2 apareceu aqui com essas equações simétricas. Tá? De novo, se a gente quiser, a gente pode transformar todas essas equações aqui como sendo equações paramétricas e cair aqui nesse primeiro caso. Tá? E aí a gente resolver como a gente fez aqui no primeiro caso. Né? Cuidem que quando a gente retorna para equações paramétricas, por exemplo, a gente não pode sempre usar o mesmo parâmetro. Por exemplo, na R1 tu usa o parâmetro t, na R2 tu usa o parâmetro h, por exemplo. Tá? Agora, nesse caso, como nós temos aqui equações reduzidas e equações simétricas, o que a gente poderia fazer é o seguinte. Ó. Se existisse intersecção, então significa que esse x que está aqui, em algum momento deveria ser igual a esse x, por exemplo. Né? Aqui está mais fácil, talvez, usar, porque observe o seguinte, essas duas equações reduzidas, elas estão em função de x, né? Então, quer dizer, se existisse intersecção, esse valor aqui de y deveria ser igual em algum momento a este valor de y que está aqui. E esse valor de z que está aqui tem que ser em algum momento igual a este valor de z que está aqui. Certo? Vamos tentar fazer isso? Olha só, eu vou trabalhar com essa primeira igualdade. Ó. Eu tenho assim, x mais 2 dividido por 2 igual a y menos 1 dividido por menos 6. Tá? O que eu vou fazer eu vou pegar esse y que está aqui, ó, esse y que está aqui, que seria toda essa expressão, menos 3x mais 2, e eu vou jogar nessa equação. Quer dizer, eu estou pegando uma equação da R1 e jogando dentro da equação da R2, para ver o que acontece, para ver se eu encontro um valor de x que satisfaz isso. Olha só o que vai acontecer nesse caso. Se eu colocar aqui, vai ficar x mais 2
dividido por 2 igual. No lugar do y, eu vou colocar menos 3x mais 2. Menos 3x mais 2, menos 1, dividido por menos 6. Vou só reajustar os termos que estão na direita. Vai ficar menos 3x. Aqui vai ficar 2 com menos 1, dá 1 positivo, dividido por menos 6. E agora eu vou resolver essa equação aqui para x. Tá? Vou fazer aqui multiplicação cruzada. Ó. Vai ficar menos 6 vezes x, dá menos 6x. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. Igual 2 vezes menos 3x dá menos 6x. E 2 vezes 1 dá 2 positivo. Eu tenho menos 6x aqui e menos 6x aqui. Eu posso cancelar eles. E aí, ficou na esquerda menos 12 igual a 2. Opa, isso aqui dá um problema, né? Isso aqui é um absurdo matemático, né? Eu estou dizendo que o menos 12 é igual a 2. Né? Isso não pode acontecer. Isso aqui está me indicando que essas retas aqui elas não podem ter ponto de intersecção. Quer dizer, se o y da reta R2 fosse em algum momento igual ao y da reta R1, então é porque o menos 12 tem que ser igual a 2, né? Isso é absurdo, tá bom? Isso significa que em nenhum momento esses dois y aqui eles podem ser iguais. Os pontos, as coordenadas y dos pontos de R2 não podem ser iguais às coordenadas y dos pontos da reta R1. Então, portanto, isso aqui já está me indicando, portanto, que a reta R1 intersecção com a reta R2 tem que ser igual ao vazio, ou seja, eles não têm ponto de intersecção, certo? Bom, de novo, essas retas aí podem ser paralelas e daqui a um pouco elas podem ser não coplanares, né? Não coplanares. Uma forma de ver isso, eu vou fazer isso agora, tá? Ó, olha o que a gente poderia fazer. O vetor diretor, por exemplo, da reta R2 está aqui embaixo, ó. Né? Vou chamar de V2, tá? Esse vetor diretor ele é assim, 2, menos 6 e 4, certo? O vetor diretor da reta R1 a gente não sabe ainda, então vamos encontrar ela. Olha só, a reta R1 é dada assim, y igual a menos 3x mais 2, e o z é igual a 2x menos 5. Isso aqui é a reta R1. Uma forma de encontrar o vetor diretor dela, uma forma deles, é voltar para a forma simétrica, né? Então eu poderia escrever assim, isolando x aqui, ficaria assim, x é igual a y menos 2 dividido por menos 3. Né? Passei o menos 2 para cá e dividi por menos 3. E aqui, isolando o x, eu teria x vai ser igual a z mais 5 dividido por 2. Então eu teria assim, x é igual a y menos 2 dividido por menos 3 igual a z mais 5 dividido por 2. Escrevi as equações simétricas da reta R1 e aqui embaixo apareceu o vetor diretor da reta R1. Vou chamar de V1. Ele é 1, menos 3 e 2. Assim. Vamos comparar esses dois vetores. Olha o que acontece. Está aqui e está aqui. Vetor diretor da reta R1, 1, menos 3 e 2. Vetor diretor da reta R2, 2, menos 6 e 4. O que a gente pode dizer sobre isso? É que esses dois vetores aí, é que V1 é paralelo ao vetor V2, não é mesmo? Porque eles são múltiplos. O vetor V2, ele na verdade é duas vezes o vetor V1, né? Então, como eles são múltiplos, são paralelos, então significa que essas duas retas, a reta R1 e a reta R2, elas têm a mesma direção. E aí pode acontecer duas coisas, se elas têm a mesma direção. Elas podem ser paralelas, ou então elas serem coincidentes, serem a mesma reta. Tá? Nesse caso, elas são paralelas, porque a gente acabou de mostrar que elas não possuem pontos de intersecção. Não é mesmo? Um outro jeito de fazer isso é simplesmente mostrar que se tu pegar um ponto de uma, não pertence a um ponto da outra. Né? Por exemplo, essa reta R2, por exemplo, ela passa pelo ponto menos 2, passa pelo ponto 1 e passa pelo ponto 0. Tirando aqui pela equação simétrica. Esse ponto aqui, por exemplo, ele não faz parte da reta E1. Pode testar. Joga para x menos 2 aqui e y aqui, pega y igual a 1, não vai dar certo.
né? Então ela não pertence, esse ponto não pertence à reta R1. Então, quer dizer, elas têm a mesma direção, mas passam por outro ponto, então é porque elas não se tocam, né? Elas são paralelas, certo? Muito bem, então essa aqui seria a ideia, tá? Então eu fiz 3 exemplos aí para vocês, utilizando diferentes equações para vocês verem um tipo de abordagem que pode ser feito para encontrar a intersecção entre duas retas. Existem diversos casos, isso vai depender muito de cada equação que tu tem da reta, tá? E não tem como eu fazer aqui no vídeo abordar todos os tipos que podem acontecer. Então, vocês têm que treinar esse tipo de coisa nos exercícios que eu vou deixar para vocês, tá?